aluno, querida aluna, boa tarde. Hoje vamos dar início às nossas aulas referente ao PET de Língua Inglesa, volume 4, do 6º ano. Hello students, how are you? I hope you are well. Querido aluno, hoje vamos continuar o estudo do verbo to be nas 3 formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos conhecer o verbo, né? O verbo to be, o primeiro verbo a ser estudado na língua inglesa, no simple present, tá? Nas 3 formas, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores, o verbo to be ele é um verbo irregular. É um verbo que ele atua como auxiliar em muitos outros verbos. Vocês virão isso com a continuação do estudo, né, da língua inglesa, tá certo? E assim, é um verbo que na sua estrutura ele tem 3 terminações, né? É o am, o is e o are, tá? Então, na forma afirmativa, eu digo I am. Vocês podem ver aqui, embaixo que I am, eu já fiz a abreviação, que é chamado de contração ou contraction. I am, abreviado fica I am. You are, abreviado fica your. He is, abreviado fica his. She is, abreviado fica she's. It is, abreviado fica its. We are, abreviado fica we're. You are, abreviado fica your. They are, abreviado fica their. Ok? Forma negativa. A forma negativa é bem simples. Eu vou acrescentar a partícula not. Vocês estão vendo aqui que ela está em destaque, tá? Eu vou acrescentar aqui a partícula not logo após o verbo, tá? Então fica I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Isso na versão sem ser contraída, né? Agora eu vou ler na forma contraída, né? I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Pronto. Então é bem simples, tá? Não esquecer o not, tá certo? Logo após o verbo. Na forma interrogativa, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição, tá? Eu vou trocar de posição o pronome sujeito, né? Com o verbo, tá? O verbo vai vir para frente do pronome sujeito. E eu vou acrescentar o ponto de interrogação. Se eu não colocar o ponto de interrogação, vai ficar errada a estrutura. E eu preciso fazer a leitura fazendo a entonação. Ó. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Certo? Então, observe que na forma interrogativa não se contrai, não se abrevia. Tá? Então, esse é o verbo to be conjugado nas 3 formas. Na affirmative for, negative for, interrogative for. Ok? Muito simples, fácil de se compreender. Ok? Let's go! Pronto, aqui nós temos alguns exemplos. Tá? Primeiro exemplo, forma afirmativa. Vocês podem observar aqui, ó, forma afirmativa. You are late for the class, né? Você está
você está tarde, você está atrasada, na verdade, para a aula, tá? A forma negativa, ó, you are not late for the class. Ó, observe aqui, tá? Você não está atrasada para a aula, tá certo? E a interrogativa foi feito a troca, ó, de posição do sujeito com o verbo, né? O sujeito aqui é you, o verbo é are, né? O verbo to be. Então aqui observe, ó, are you late for the class? Ok? Foi feito essa trocazinha aqui, ó. Vocês podem ver, tá certo? O segundo exemplo, a forma afirmativa. Is it her car? Né? Is it her? Aliás, perdão, it is her car, né? Esse é o carro dela, né? Esse é o carro dela. Esse é o seu carro, tá? Negativa. It is not her car. Esse não é o carro dela, tá certo? E a interrogativa, is it her car? Observe aqui que na interrogativa, né, foi feito como é que eu posso dizer? A troca de posição, né, do sujeito com o verbo. Um outro exemplo aqui, ó, forma afirmativa. We are rich. We are rich, né? Nós somos ricos, né? A negativa. We are not rich. We are not rich. Ou eu poderia dizer também, eu posso dizer we aren't rich, né? A forma negativa. Olha o pronome aqui, a partícula not aqui, ó, partícula not. E a interrogativa foi feito o quê? Só a substituição, né? Are we rich? Nós somos ricos, né? Are we rich? Observe aqui a mudança de posição do sujeito com o verbo, ok? Mais um exemplo aqui pra gente, quarto exemplo, ó. A forma afirmativa aqui. They are at school, né? Eles estão na escola, né? They are at school, tá? A negativa, they are not at school. They are not at school. Ok? E a interrogativa, are they at school? Tá certo? Então, esses são os exemplos nas três formas, tá? Aqui, pay attention. Esse quadrinho aqui do lado, ó. Pay attention, né? Preste atenção. Quando o sujeito da frase não for o pronome, por exemplo, I, you, he, she, it, we, you, they, você precisa substituir o nome pelo pronome correspondente, tá? Por exemplo, Raquel, Rachel, né? Rachel is a teacher. Pronto. Qual é o pronome que eu posso substituir por Raquel, né? Rachel. É o she, que é ela, tá? John is a student. Ó, John is a student. Qual é o pronome que eu posso substituir por John? O he, que é ele, tá? Carol and Josh are happy. Ó, Carol and Josh. Duas pessoas, sujeito composto, né? Então, eles. Qual é o pronome, né, que eu posso substituir? They, são eles, né? Eles. You and I are students. Observe, você e eu, né? Observe aqui que o I aqui, né? O I aqui, o plural de I é o I, lembra? Então, you and I, você e eu, are students. Qual é o pronome que eu posso substituir aqui por ambos? O we. Aí fica, we are students, né? O pronome correspondente, tá? E o outro aqui, the car is cheap, né?
o carro está barato, né? Qual é o pronome que eu posso substituir por carro, né? Por carro. It is cheap. Ele está barato, né? Aqui, ó, it. Tá certo? Então, é só prestar atenção, tá? É só você recorrer, toda vez que você tiver dúvida, você recorra à tabela, tá? Do verbo nas 3 formas e observe os pronomes, tá bom? Que você não vai errar, tá bom? Então, aqui nós temos a primeira atividade, né? Aqui nós já temos uma atividade e primeira questão, né, da atividade, que diz o seguinte: transforme as frases afirmativas em negativa e interrogativas. Pronto, aqui eu tenho todas as frases aqui, elas estão na forma afirmativa, tá? Então eu vou transformar cada oração dessa, cada frase dessa na negativa e depois na interrogativa, tá certo? Ó, they are going to the game tonight, tá certo? Como é que vai ficar na negativa? Você vai colocar, ó, they are not, ó, depois do verbo, not, aí repete todo o resto, tá certo? Muito fácil, gente. É só você prestar atenção na questão da ordem, tá? E na interrogativa, o que é que você vai fazer? Na interrogativa, você vai só trocar de posição. Aqui, ó, troca de posição. O verbo com o pronome. Na interrogativa, vai ficar, ó, are they going to the game tonight? E não esquece de colocar no final o ponto de interrogação. Se esquecer, a estrutura está errada. Você fez a inversão da posição, mas esqueceu o ponto, né? E isso pode ser considerado como errado, tá bom? Olha aqui a letra B. The sheets are clean, né? The sheets are clean. Então, na negativa, eu vou localizar o verbo aqui, ó. O verbo está aqui, or, tá? Então, eu vou repetir isso aqui. The sheets are not. Vou colocar o not aqui depois do or, tá? Aí repito o restante, clean, ok? Já na interrogativa, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o verbo aqui, or, e vai colocar na frente aqui, ó. Você vai colocar aqui bem na frente, tá, do sujeito, que é os lençóis, the sheets. E repete o restante e coloca o ponto de interrogação. Ok, class? Ok? Darling students. A letra C, ó. She is a very polite waitress. Né? She is a very polite waitress. Né? Ela é uma garçonete muito polida, muito educada. Né? Polite aqui remete polida, uma pessoa educada, né? Extremamente educada. Então, aqui, o que você vai fazer? Ó, tá? Você vai localizar o verbo, is, que ó, she is, e aí na negativa você vai colocar o not depois aqui do is. E aí você repete o restante, tá? Não esqueça o pontozinho final depois da frase, né? Isso na negativa. Na interrogativa, você vai fazer a troca de posição aqui, ó. Coloca o is aqui antes do she. Fica, is she a very polite waitress? Tá? E coloca-se o ponto de interrogação, ok? Letra D. You are paid with COVID-19. Né? Então, você está doente com COVID-19, né? Olha o verbo aqui. Or. Então, eu vou colocar o not depois do or, tá bom? E aí, coloco um ponto final. Na interrogativa, eu faço a troca e repito o restante, coloco o ponto de interrogação, ok? E assim, você fará com as demais, tá?
com as demais orações, tá certo? Muito fácil. A segunda questão dessa primeira, referente ao verbo to be, né? Aliás, a segunda questão, lembram do alfabeto que a gente viu na aula anterior? Pronto, né? Escreva seu nome completo e, em seguida, escreva ao lado o som de cada letra em inglês. Aqui eu coloquei um exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, né? Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Coloquei o meu primeiro nome, que é o first name, ó, Marcos, tá certo? Então, qual é a pronúncia do M? M. Do A, do R, R, do C, C, do O, e do S, S. E assim vocês vão fazer o nome de vocês, tá? No PET anterior tem o alfabeto com a pronunciazinha de cada letra, tá bom? Vocês vão colocar a pronúncia dentro desse símbolo aqui que é chamado de colchete, tá? Chamado de colchete, tá bom? Já a terceira questão, vocês vão escrever aqui por extenso os números abaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Também tem no material de vocês do PET volume 3. E a quarta questão, você vai conjugar o verbo to be no presente simples nas três formas, tá bom? E aí tem o verbo já conjugado naquela tabela, né? Você vai transcrever para cá, no seu caderno, ok? Very good. Pronto, aqui nós vamos, hoje, nós vamos enriquecer o nosso vocabulário com os nomes de países e as nacionalidades, tá bom? As nacionalidades. Aqui eu tenho várias bandeiras, né, de países e nós vamos aqui aprender como se escreve, como se pronuncia, tá bom? Então vamos lá. O Austrália, letra A aqui, o Austrália. Letra B, Brasil. Letra C, Canadá. Letra D, China. Letra E, Finland. Letra F, France. Letra G, Germany. Letra H, Greece. Letra I, Índia. Letra J, Ireland. Letra K, Italy. Letra L, Japan. Certo? Então, essa é a pronúncia, né? E a escrita desses países. Tá ok? Vamos continuar. Letra M, México. Letra N, Morocco. Letra O, Nicarágua. Letra P, Norway. Letra Q, Rússia. E letra R, Spain. Né? Tá? Aí vem a letra S, abreviado, né? The United Kingdom, que é o Reino Unido, né? E a letra T, abreviação, The USA, que significa United States of America, tá? Que é os Estados Unidos da América, tá certo? Então, aqui também já tem um exercíciozinho para vocês também já praticar nessa questão aqui. Umas dicas aqui embaixo. Ó. Para a pergunta de onde a pessoa é, a gente diz, where are you from? Tá? Where are you from? De onde você é? Aqui, ó. Aí a pessoa responde, I'm from Brazil, por exemplo, né? I am Brazilian, né? Eu sou do Brasil, eu sou brasileiro, por exemplo. Então, aqui eu tenho as nacionalidades, ó, nationalities, as nacionalidades, canadense, alemão, chinês, irlandês, russo,
britânico, grego, indiano, né? Americano, brasileiro, francês, mexicano, espanhol, italiano, australiano e japonês. Você vai colocar aqui a letra, tá? Correspondente. Por exemplo, a letra M. Letra M aqui é onde é que tem Mexican, ó. Tem aqui, Mexican. Você vai colocar a letra M aqui. E assim sucessivamente. Você não, aqui não tem todos os países, tá? Acho que, se eu não me engano, você não vai encontrar do Marrocos, que é Moroccan, tá? A quem nasce em Marrocos, e Nicarágua é Nicaraguan, tá? E por aí vai, ok? Essa é a nosso estudo, né, de vocabulário de hoje, ok? Vamos para frente. Pronto. Também nós vamos hoje conhecer um pouquinho das cores primárias, né, e secundárias também, tá certo? E é bem simples, tá certo? Vocês sabem que existem dezenas de cores, mas é necessário a gente conhecer pelo menos as principais, né? E com a continuação do tempo a gente ir aprendendo, né, mais cores, tá bom? Então, aqui nós temos o roxo, que a pronúncia é purple, o vermelho, red, o laranja, orange, o amarelo, yellow, o verde, green, o azul, blue, certo? Aqui no outro nós temos essa pixel aqui, né, que a gente chama de gráfico em pixel. Temos aqui o rosa, que é pink, temos o preto, que é black, temos o marrom, que é brown, e temos o branco, que é white. Ok? Bem simples também. Repeat with me, ok, students? Red, orange, yellow, green, blue, purple. Pink, black, brown, white. Pronto, nessa atividade aqui, eu coloquei a bandeira do Brasil, tá? E destaquei em inglês as cores da bandeira, né? O verde, green, aí tem a setazinha apontando para a cor verde. E é amarelo, yellow, da mesma forma. Blue, azul, blue, da mesma forma. E o branco, white, mesma forma, né? E o que é que diz a atividade? Desenhe um recorte e colhe o escudo do seu time de futebol favorito e escreva em inglês as cores correspondentes. Pronto. Aqui dentro desse quadro aqui, desse quadrado aqui, tá? Aliás, não é um quadrado, né? Dessa figura geométrica. Vocês vão desenhar ou recortar e colar o time de futebol que você torce. Tá? Por exemplo, o meu é Flamengo. Eu iria colocar aqui, né, o escudo do Flamengo e ia destacar as cores do escudo, que é white, black e red. E assim vocês vão fazer com o time de vocês, tá certo? Olha aqui o Zé Carioca, né? Personagemzinho, desenho animado. Aí ele diz, you are Brazilian, and you, né? Eu sou brasileiro, e você? Ok? Bom, aqui nós vamos aprender hoje alguns pronomes, né, que são chamados pronomes adjetivos, né, pronomes sujeitos, pronomes subjetivos, subject pronouns e possessive adjective, né? Então vamos ver aqui, ó, os pronomes she, it, you e I identificam diretamente as pessoas, tá? Do discurso. Repetindo, o she, o it, you e o I. A pessoa que fala, primeira pessoa, né?
No caso aqui, quem é que está falando? Aqui sou eu, então eu sou a pessoa que fala. Então, o meu discurso está sendo em primeira pessoa. A pessoa com quem se fala, né? Eu tô falando para vocês, então vocês são segunda pessoa, que é o you, tá? E a terceira pessoa, ou objeto de que se fala, né? Que seria a terceira pessoa, que seria he, ou she, ou it, né? Terceira pessoa. Então, são chamados de subject pronouns, né? Pronomes subjetivos, pronomes... E equivale a substantivos também, né? Equivale a substantivos. She shares, né? She shares, né? Aqui do verbo atuar, né? Ela atua, vamos dizer assim, né? Ela atua. As palavras her e my indicam que certo elemento pertence ou está associado a uma das pessoas do discurso. Essas palavras são chamadas de possessive adjectives e acompanham o substantivo her, her experience, my teacher, né? Experiência, sua experiência ou experiência dela. Aqui, meu professor ou minha professora. Então, vamos observar aqui essa tabela. Tá? Aqui embaixo nós temos a tabela. Nós temos aqui os subject pronouns, aqui, e temos o possessive adjectives. Observem aqui. Então, aqui são os pronomes que nós costumamos usar na conjugação dos verbos. Tá? I, you, he, she, it. We, you, they, tá certo? E aqui nós temos a coluna dos pronomes adjectives. Olha só, quem é o correspondente de I? É o my. You, your. He, his. She, her. It, its. Tá? We, our. You, your. E they, their. Certo? Então, são os pronomes correspondentes. Esses pronomes aqui da segunda coluna, eles são correspondentes ao da primeira coluna. Ok? Então, vamos ver aqui essa atividade. Tá? Então, reescreva o texto abaixo em seu caderno, usando os pronomes da tabela acima para completar a curta biografia de um brasileiro muito famoso, tá certo? Então, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver o seguinte aqui, ó. Vamos falar de Carlos Saldanha, né? Carlos Saldanha is a Brazilian director of animated films. Was the director of Ice Age 2, 26, Ice Age 3, 29, and Rio, 2011. And the co-director of Ice Age 22 and Robots, 25. Saldanha was born in Rio de Janeiro, Brazil, left hometown in 1991 to follow artistic instinct and passion for animation. Attended the MFA program at New York School of Visual Arts, where graduated with honor in 1993. Pronto, né? Aqui fala uma breve biografia do Carlos Saldanha, né? Que aqui ele diz que ele é um diretor de filmes de animação, né? Ele é um diretor brasileiro de filmes de animação, tá? Ele foi diretor, ele dirigiu as animações da Idade do Gelo,
Vocês lembram? Idade do Gelo 2, Idade do Gelo 3, Rio, todos filmes de animação. E foi co-diretor do primeiro filme, né? Idade do Gelo, em 2002. E Robots, em 2005. Aqui diz que ele nasceu no Rio de Janeiro, no Brasil, e saiu, né? E saiu da cidade dele em 1991 para estudar, né? Para estudar animação, né? Animação que era a paixão dele, né? Nos Estados Unidos, né? E ele fez isso aqui, ó. Ganhou uma bolsa na escola de artes visuais em Nova York. Ele conseguiu entrar nessa escola, né? E foi graduado em 93 com muito sucesso. Aqui, honor quer dizer com honra, né? Ele conseguiu concluir essa graduação lá, tá? Então tá aí um brasileiro muito famoso, né? Esse textozinho, ele está no livro didático de vocês, tá bom? E aqui você vai o quê? Você vai reescrever o texto no seu caderno, usando os pronomes da tabela anterior. Vocês lembram? Aquelas duas tabelas, os pronomes sujeitos e os pronomes possessivos adjetivos, tá? Aqui eu estou falando aqui do Carlos Saldanha. Pronto, Carlos Saldanha. Ele, homem. Qual é o pronome que eu vou usar para substituir o Carlos Saldanha, né? É o he. Lembra? He, ele. E qual é o pronome possessivo adjetivo, que é correspondente ao he? É o his. Tá certo? É o his. Então aqui eu tenho essas lacunas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui as lacunas? Olha aqui, ó. Tá? Ó. E aqui vocês vão completar. Olha só. Viu? Olha aqui. Aqui vocês vão completar com he e his. Pronto, eu vou até dar a dica logo quais são os pronomes que vocês vão utilizar. Tá certo? Aqui, ó. He was. Ó, ele foi o diretor. Aqui já você vai usar porque é início de frase. E aqui logo depois tem um verbo, ó. He was. Lembrando que he é um pronome sujeito, tá? He was the director of Ice Age 2. E aí vem, né? Qual diretor e tal. Saldanha was born em Rio de Janeiro, Brasil. Olha aqui. Aqui eu tenho outro verbo, left, quer dizer saiu. Então, he left. He left. Aqui eu tenho um objeto, hometown, quer dizer lar, casa. Então, aqui eu já vou usar o his, tá? He left his hometown in 1991. Tá? To follow, olha só, to follow. Aqui, ó. Aqui também eu vou usar o his artistic instinct and passion for animation. Aqui, eu já dei as dicas desses anteriores, esses dois aqui vocês vão tentar fazer sozinho, tá? Lembrando que aqui é início de frase, né? Aqui é o verbo, tá? E aqui é graduação, né? Graduação. Então, aqui você vai usar, né, o sujeito, o pronome sujeito aqui e o pronome adjetivo possessivo aqui, possessivo adjetivo aqui, tá bom? Ok, people? Continuando. Continuando aqui a nossa aula, né? Lembrando que a aula
esse vídeo ele é mais demorado do que os anteriores, porque essas atividades aqui elas são correspondentes a 3 semanas, tá certo? Por isso que o vídeo ele tá demorando um pouquinho, viu, galera? Bom, aqui nós temos dois textos, tá? Want a pen pal, nesse aqui, primeiro texto. E aqui nós temos pen pals, no segundo texto, tá? O que é isso? Tá certo? O que é isso? Bom, aqui é um gênero textual essencialmente virtual, tá? Hoje em dia, as pessoas elas escrevem para outras pessoas, mas não mais à mão, no papel, né? Aquela escrita tradicional, né? Que a gente conhece por carta, tá? Antigamente, a comunicação se dava dessa forma e demorava muito para a pessoa responder e para o remetente ter uma resposta, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia existe as tecnologias de informação e comunicação, que são os e-mails. E ajuda muito na questão da rapidez da informação. Então, esses textos aqui, esse aqui é Want a pen pal, né? Quero um amigo por correspondência. E esse outro aqui é pen pal, quer dizer amigos por correspondência. Tá certo? E é bem interessante, eu vou fazer a leitura dos dois textos e vou falar do que se trata, né? Vou traduzir assim de uma forma bastante contextualizada, tá bom? Então, esse primeiro texto aqui, que parece o visor de um celular, né? Não é verdade? Aqui diz, Hello, my name is Daphne and I'm 16 years old. I'm from Jakarta, Indonesia. I'm interested in reading books like Harry Potter, Lunar Chronicles, Hunger Games, etc. I love watching movies, especially fantasy, sci-fi, and horror. I like writing as well. I like some music, western and K-pop. I'm looking for pen pal that really want to exchange letter and possibly can help me improve English as well. I prefer someone around my age, 15, 18. I'm not that good at talking, but I like to talk with my pen pal a lot. You can contact me via email. Aí ela dá o e-mail dela aqui, ó. E aqui ela acabou acrescentando uma informaçãozinha. Este PS aqui, isso aqui é em latim, é postscriptum, né? Que é usado em correspondência. Significa o seguinte, você terminou a carta, mas aí você se lembrou de um assunto. Aí você bota PS, P.S. Aí você acrescenta. Aí ela colocou, I'm really into snail mail, so I 100% community to it. Tá? Então, primeiro texto aqui. Quero um amigo por correspondência. Então, ela diz o seguinte, meu nome é Daphne, ela tem 16 anos de idade, ela é de Jakarta, Indonésia, né? Ela diz que ela tem interesse, né, em leituras de livros como Harry Potter, As Crônicas de Lunar e jogos vorazes, né? Hunger Games, jogos vorazes, tá? Etc. Ela ama assistir filmes, especialmente filmes de fantasia, que eu posso até dizer ficção,
Sci-fi, isso aqui eu acho que é ficção científica e terror, tá? Ela gosta de escrever, também, tá? Além de assistir filme, ela também gosta de escrever. Ela gosta de alguns estilos de música, como músicas ocidentais, aqui nossas, né? E rock pop, pop rock chamado também, né? Pop rock, acho que é isso. Esses dois estilos de músicas aqui que a Daphne, ela gosta de ouvir. Ela diz aqui que está procurando um amigo por correspondência que realmente ajude ela a escrever e possa também ajudá-la a melhorar o inglês dela, né? Improve English, a melhorar o inglês dela, né? Ela prefere alguém entre os 15 e 18 anos, tá? Entre os 15 e 18 anos, nem mais novo do que isso e nem mais velho do que isso, né? Ela diz que ela não é muito boa de conversa, né? Mas ela gosta de conversar, né? Ela gosta de conversar muito com os amigos por correspondência, tá? E ela deixou aqui o contato dela, o e-mail dela, né? E ela diz aqui que com certeza ela acompanha o e-mail, né? Ela está atenta ao e-mail dela 100%, vamos dizer assim. Que o novo amigo, a nova amiga, não corre o risco de ficar no vácuo, sem resposta, tá? Então, essa é a história da Daphne, ok? Vamos para outra aqui. Hello, my name is Asia. I'm a 15 years old girl. I am from Italy and I'm looking for a pen pal. I have a blonde hair and blue eyes. I mostly listen to trap rap, indie, but I listen to everything music. My hobby are action and theater, photography, music, reading, and art. I'm a student in art writing school. I love drawing. You can write me from all over the world. I want to improve my English because I like to travel. So I would like to know people from all over the world. Write me some friends. My email, e tá aqui esse. Ela deixou o e-mail dela aqui, tá? Então, essa moça aqui, ela diz: Hello, meu nome é Asia, eu tenho 15 anos de idade, sou uma garota, né, com 15 anos de idade. Ela é italiana, I am from Italy, né, que ela é da Itália. E ela está à procura de um amigo por correspondência. Ela tem cabelos loiros e olhos azuis. E ela a maioria ela gosta de ouvir trap rap, que é uma espécie de música rap, né? Um rap que eu não conheço. Indie, e esse outro estilo aqui, Índia, que eu também desconheço. Esse aqui, Indie, não sei nem do que se trata. Mas ela ouve tudo, todo tipo de música. Tá? Ela diz aqui, but I listen to everything music. Ela, além desses dois estilos aqui preferidos dela, ela também ouve outros tipos de música. O que ela mais gosta de fazer é atuar em teatros, né? Fotografar, cantar música, escreve, né? Escrever e arte também. E ela é estudante de arte no ensino médio, ó. I'm student in art writing school, né? No ensino médio. Ela também ama desenhar e
e você pode escrever, né? E ela está disposta a escrever para todos em qualquer lugar do mundo, né? Ela também é objetiva a melhorar o inglês dela, né? Ela quer também melhorar o inglês dela, porque ela gosta de viajar. Ó. I like to travel, tá? E ela gostaria de conhecer pessoas do mundo todo, ó. So I would like to know people from all over the world, né? Gostaria de conhecer pessoas do mundo todo. Então escreva-me logo, né? Escreva-me em breve, amigos, my e-mail, etc. Então vejam só, que legal, né? Que legal. E você? Você gosta de se comunicar por vias eletrônicas, né? Com seus amigos? Vou lançar aqui um desafio. Que tal você escrever um texto semelhante a esse para pessoas que você gostaria de manter assim, essa comunicação? Tá? Peça ajuda do seu professor, a sua professora de inglês, e vamos dizer assim, vamos aceitar esse desafio. Pode também escrever para mim, tá? Não tem nenhum problema. Eu vou dar até aqui o meu e-mail, marcospires.diretor@gmail.com. Manda um e-mail para mim em inglês que eu prometo a vocês responder, ok? Então, aqui tem o Did You Know, né? Que é aquele quadrozinho Você Sabia, que diz o seguinte: antigamente, o hábito de enviar correspondência para amigos era muito popular. Por exemplo, escritores, filósofos, cientistas e políticos trocavam cartas que mais tarde tornavam-se conhecidas do público ao serem reunidas em livros. Atualmente, a amizade por correspondência ocorre principalmente por meios digitais, por e-mail ou em sites especializados, tá? Aí vem a atividade aqui. Preencha a tabela abaixo com as informações sobre DAF e Asia, tá? Então, aqui nós temos a DAF e aqui nós temos a Asia. Aqui temos o país de origem delas, né? Lembra? DAF. A DAF é de onde? Jacarta, Indonésia, né? Jacarta é a cidade, é a capital da Indonésia. Você vai colocar aqui Indonésia. E a Asia, Itália. Lembra? A idade. Age é a idade. A idade da DAF, você vai dizer aqui. Da Asia também. O que ela gosta de ler, ó, favorite books. Vocês lembram que a DAF ela falou de Harry Potter e tem mais 2 livros que ela comentou. É só você ir no texto e transcrever aqui. Já a Asia não falou de livros. Favorite movie genres, gêneros de filmes, né? Favoritos. Ela colocou aqui, ó, já está preenchido. Fantasia, que seria ficção, ficção científica e terror. A Asia não falou de filmes, tá? Mas estilos de músicas favoritos, tanto a DAF quanto a Asia, elas falaram aqui, tá certo? Vocês vão transcrever aqui, ok? E aqui vem a pergunta. Você acha que os títulos Quero um amigo por correspondência e Amigos por correspondência são atraentes? Por quê? Converse com seus colegas de classe, né? Aqui tem uma questão bastante pessoal. Vocês vão responder se é importante esse tipo de amizade ou não, tá certo? Não basta colocar sim ou não. Você pode colocar sim, justifica, não justifica. Ok, class? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Como eu já havia comentado que essa videoaula de hoje é um pouco mais demorada, tá? Mas aqui você já tem a minha contribuição nas 3 semanas, né? Referente ao PET volume 4.
Bye bye e bons estudos.